No ano de 1960, nas terras áridas e calorosas de Russas, pequena cidade do interior do Ceará, nasceu Fernando Soares Pereira. Fernando cresceu em meio às dificuldades típicas do sertão nordestino. Sua família, como tantas outras, lutava para sobreviver em uma terra onde a seca e a pobreza eram companheiras constantes. O menino de olhos espertos e corpo franzino logo demonstrou uma agilidade incomum, saltando pelos telhados das casas baixas com uma destreza que impressionava e preocupava os vizinhos. Desde cedo, Fernando mostrou-se diferente das outras crianças. Enquanto os meninos de sua idade brincavam de bola de gude ou empinavam papagaio, ele preferia explorar cantos escondidos da cidade, descobrindo caminhos alternativos entre as casas e desenvolvendo uma habilidade quase felina para se mover sem ser visto. Quando Fernando completou seus primeiros anos de adolescência, começou a se envolver em situações que preocupavam a comunidade local. Pequenos objetos desapareciam das casas, e sempre havia alguém que dizia ter visto uma sombra ágil, pulando muros ou correndo pelos becos estreitos da cidade. A população de Russas, inicialmente, tratava esses incidentes como travessuras de um jovem inquieto. Mas com o passar do tempo, os acontecimentos se tornaram mais sérios e frequentes. Fernando, que havia ganhado o apelido de Da Gata devido à sua extraordinária agilidade e capacidade de escalar paredes e pular obstáculos como um felino, começou a ser visto com desconfiança pelos moradores. Sua habilidade para entrar e sair de lugares sem deixar rastros era quase sobrenatural. Conseguia abrir janelas travadas, subir paredes altas e desaparecer nas sombras da noite com uma facilidade que gerava comentários e lendas entre os habitantes da região. Alguns chegavam a sussurrar que ele tinha algum tipo de proteção especial, histórias que se misturavam com as crenças populares do sertão. Durante os anos 1970, o nome de Fernando da Gata começou a ser conhecido além dos limites de Russas. Suas ações se tornaram mais ousadas e a polícia local começou a tomar conhecimento de suas atividades. Ele parecia ter desenvolvido um método próprio, aproveitando-se de sua agilidade excepcional para cometer seus atos sem ser capturado. Os relatos sobre suas façanhas se espalhavam pelos municípios vizinhos. Diziam que ele conseguia entrar em qualquer casa, por mais bem protegida que fosse, e que sua velocidade era tamanha que parecia desaparecer no ar quando perseguido. Essas histórias, contadas e recontadas nas rodas de conversa dos mercados e praças, foram ganhando contornos lendários. Fernando havia se tornado uma figura controversa. Para alguns, era apenas um jovem que havia escolhido o caminho errado. Para outros, era quase uma lenda urbana, um personagem que desafiava as leis da física com seus movimentos impossíveis. No final dos anos 1970, Fernando tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua história. Junto com sua esposa Maria de Fátima Félix da Silva, que estava grávida, decidiu deixar o sertão cearense em busca de novas oportunidades na grande metrópole paulista. A viagem para São Paulo representava, para muitos nordestinos, a chance de uma vida melhor. Fernando não era diferente, ao menos aparentemente. Ele e Maria de Fátima chegaram à capital paulista com a esperança de recomeçar, longe dos olhares desconfiados e das histórias que o seguiam em Russas. São Paulo, com seus milhões de habitantes e seus prédios altos, oferecia o anonimato que Fernando nunca havia experimentado. Na metrópole, ele era apenas mais um migrante nordestino em busca de trabalho e oportunidades. Conseguiu emprego na construção civil, um setor que absorvia muitos trabalhadores vindos do interior. Usando o nome falso de Manuel Refino da Silva, Fernando tentou construir uma nova identidade na capital paulista. Trabalhava duro nos canteiros de obra durante o dia, levantando paredes e carregando materiais sob o sol forte que lembrava o de sua terra natal. Maria de Fátima deu à luz Vitor, o primeiro filho do casal,
trazendo alegria e esperança para a pequena família. Por alguns meses, pareceu que Fernando havia realmente mudado de vida. Ele se mostrava um pai dedicado e um trabalhador esforçado, ganhando o respeito dos colegas de trabalho pela sua dedicação e habilidade. A vida em São Paulo, porém, não era fácil. O salário de pedreiro mal conseguia sustentar a família e as despesas da grande cidade pesavam no orçamento apertado. Fernando observava a riqueza ao seu redor, os bairros nobres onde trabalhava, as mansões que ajudava a construir, o contraste gritante entre a vida dos ricos e a sua própria situação. Mesmo tentando manter-se no caminho certo, Fernando não conseguia ignorar completamente as oportunidades que sua habilidade especial oferecia. A agilidade que o tornara famoso em Russas continuava com ele. E os bairros ricos de São Paulo, com suas casas grandes e isoladas, começaram a despertar sua atenção. Inicialmente, ele resistiu às tentações, mas as dificuldades financeiras e a facilidade com que poderia resolver seus problemas usando suas habilidades foram gradualmente minando sua determinação de levar uma vida honesta. A cidade grande, que havia oferecido anonimato, também proporcionava oportunidades que não existiam no interior. As mansões dos bairros nobres, com seus muros altos e sistemas de segurança ainda primitivos para os padrões atuais, pareciam desafios que apenas aguardavam alguém com suas habilidades únicas. Fernando começou a fazer reconhecimentos noturnos pelos bairros mais abastados, estudando as rotinas das famílias ricas, observando os pontos fracos das residências e planejando ações que, em sua mente, resolveriam definitivamente os problemas financeiros de sua família. No início dos anos 1980, Fernando não conseguiu mais resistir às tentações que a grande cidade oferecia. Suas dificuldades financeiras, combinadas com a facilidade que via para usar suas habilidades especiais, o levaram de volta ao caminho que havia tentado abandonar. Os bairros nobres de São Paulo se tornaram seu novo território de atuação. Com a mesma agilidade felina que o tornara famoso em Russas, Fernando começou a visitar as mansões dos ricos, aproveitando-se de sua experiência como pedreiro para conhecer os pontos fracos das construções. Sua técnica era impressionante. Conseguia escalar muros altos, entrar por janelas que pareciam inacessíveis e mover-se pelas casas sem fazer ruído. Os proprietários das residências visitadas muitas vezes só descobriam sua presença no dia seguinte, quando notavam que alguns objetos de valor haviam desaparecido. A imprensa paulista começou a noticiar uma série de incidentes em bairros como Morumbi, Jardins e Higienópolis. Os jornais descreviam um indivíduo de agilidade extraordinária, capaz de entrar e sair das casas mais protegidas sem deixar praticamente nenhum vestígio. Durante 1981 e o início de 1982, as atividades de Fernando se intensificaram. Ele havia desenvolvido um método quase científico para suas ações, estudando as rotinas das famílias, os horários dos empregados e as fraquezas dos sistemas de segurança da época. Sua família, que vivia modestamente, começou a ter uma vida um pouco mais confortável, mas Maria de Fátima não sabia exatamente de onde vinha a melhoria na situação financeira. Fernando mantinha uma dupla vida. Durante o dia, era o trabalhador esforçado Manuel Refino da Silva, e durante as noites se transformava no lendário Fernando da Gata. O pequeno Vítor crescia saudável, e Fernando se mostrava um pai amoroso, brincando com o filho e demonstrando carinho pela família. Essa contradição entre o homem da família e suas atividades noturnas criava um conflito interno que Fernando tentava ignorar. As autoridades policiais começaram a conectar os diversos incidentes, percebendo que havia um padrão nas ações. A agilidade excepcional do responsável pelos atos era mencionada em todos os relatos, e gradualmente o apelido Fernando da Gata começou a circular também em São Paulo.
Em abril de 1982, a situação de Fernando se complicou drasticamente. A polícia havia intensificado as investigações e conseguido rastrear algumas de suas atividades. Uma operação foi montada para capturá-lo em sua residência, mas Fernando, com seus reflexos apurados, conseguiu escapar, embora tenha saído ferido da confrontação. O ferimento na perna não impediu que ele fugisse, mas deixou um rastro que a polícia pôde seguir. A partir daquele momento, Fernando se viu forçado a abandonar sua vida familiar e entrar em uma fuga desesperada que duraria cerca de 20 dias. Maria de Fátima e o pequeno Vitor ficaram sozinhos, sem saber o que havia acontecido com o marido e pai. A identidade falsa que Fernando usara foi descoberta, revelando sua verdadeira origem cearense e conectando-o aos incidentes que havia cometido em Russas anos antes. A operação policial mobilizou quase 200 agentes inicialmente, sendo depois reduzida para 70 militares especializados. Fernando havia se tornado um dos homens mais procurados de São Paulo, e sua captura se tornou uma questão de honra para as autoridades. Durante os 20 dias que se seguiram, Fernando viveu como um fugitivo, usando matas e áreas rurais como esconderijo. Sua habilidade para se mover silenciosamente e sua resistência física, desenvolvidas desde a infância no sertão, foram essenciais para sua sobrevivência. Ele se dirigiu para o interior de Minas Gerais, provavelmente esperando encontrar um caminho de volta para o Ceará, onde conhecia o terreno e poderia contar com possíveis ajudas. Mas a perseguição era intensa e Fernando estava ferido, cansado e com poucos recursos. Durante sua fuga, alguns incidentes foram registrados em cidades como Pouso Alegre, onde sua presença causou pânico entre os moradores. Lojas de armas e equipamentos de segurança ficaram sem estoque e a população vivia em estado de alerta constante. Fernando tentou algumas ações desesperadas para conseguir recursos, mas sua situação se deteriorava rapidamente. O ferimento na perna não cicatrizava adequadamente e ele estava física e emocionalmente esgotado pela pressão constante da perseguição. No início de setembro de 1982, Fernando estava visivelmente debilitado. Sua famosa agilidade estava comprometida pelo ferimento e pelo cansaço extremo. Mesmo assim, ele continuava tentando escapar da cerco policial que se fechava ao seu redor. Em uma de suas últimas tentativas de conseguir recursos, Fernando se envolveu em um incidente com um homem embriagado. Durante a confusão, ele foi ferido por uma faca, agravando ainda mais sua condição já precária. Mesmo ferido, conseguiu escapar mais uma vez, demonstrando a resistência extraordinária que o caracterizava. Nos dias que se seguiram, Fernando perambulou pela região rural próxima a Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Sua condição física estava crítica e ele sabia que o cerco estava se fechando. A perseguição havia se tornado uma questão nacional, com cobertura intensa da imprensa. O jovem de 22 anos, que havia saído de Russas em busca de uma vida melhor, estava agora reduzido a um fugitivo desesperado, longe da família e sem perspectivas de escape. Na manhã de 5 de setembro de 1982, próximo ao rio Sapucaí, Fernando da Gata foi finalmente alcançado pelas autoridades. Sua condição física estava extremamente debilitada devido aos ferimentos, à falta de alimentação adequada e ao esgotamento causado pelos dias de fuga intensa. O confronto final foi breve. Fernando, que havia impressionado o país inteiro com sua agilidade extraordinária, não tinha mais forças para continuar fugindo. Ele morreu próximo ao rio, vítima da perda de sangue e do esgotamento extremo. Seu corpo foi levado para Pouso Alegre, onde foi exposto publicamente, atraindo cerca de 60 mil pessoas curiosas que queriam ver o famoso Fernando da Gata. A multidão que se reuniu demonstrava como sua história havia capturado a imaginação popular, transformando-o numa figura quase lendária.
Inicialmente sepultado em Pouso Alegre, seu corpo foi posteriormente exumado para confirmação de identidade através de impressões digitais. Tamanha era a curiosidade e incredulidade sobre seu fim. Depois disso, foi transportado de volta ao Ceará, sua terra natal, onde, novamente, atraiu multidões. A história de Fernando da Gata não terminou com sua morte. Sua trajetória despertou tanto interesse que inspirou reportagens extensas, documentários e até mesmo uma minissérie da Rede Globo em 1983, estrelada pelo ator José Dumont. A produção, uma das mais curtas da emissora com apenas 2 episódios, retratou sua vida e suas habilidades extraordinárias. No sertão cearense, histórias sobre Fernando continuaram sendo contadas, misturando fatos reais com elementos do folclore regional. Alguns acreditavam que suas habilidades eram sobrenaturais, resultado de algum tipo de proteção especial ou conhecimento místico. Maria de Fátima ficou viúva com o pequeno Vítor. Então, com apenas 6 meses de idade, enfrentando as dificuldades de criar o filho sozinha e carregar o peso do nome que herdara. A família que Fernando tentara proteger e sustentar acabou sendo a maior vítima de suas escolhas. A história de Fernando da Gata permanece como um exemplo complexo de como as circunstâncias sociais, as escolhas pessoais e as habilidades excepcionais podem se combinar de forma trágica. Sua trajetória do interior do Ceará até as manchetes nacionais ilustra tanto o potencial humano quanto as consequências das decisões que tomamos ao longo da vida. Mesmo décadas depois, Fernando da Gata continua sendo lembrado não apenas como um criminoso, mas como um símbolo das contradições brasileiras. Um homem de origem humilde, dotado de habilidades extraordinárias, que poderia ter usado seus talentos para o bem, mas que acabou sendo vítima das circunstâncias e de suas próprias escolhas. A história de Fernando da Gata, embora tenha ocorrido há mais de 4 décadas, oferece importantes reflexões sobre o sistema de justiça criminal brasileiro e os desafios que ainda enfrentamos no combate à impunidade. É fundamental analisar este caso não para romantizar ou justificar as ações criminosas, mas para entender como evitar que outras pessoas façam as mesmas escolhas destrutivas. Fernando Soares Pereira teve oportunidades de escolher um caminho diferente. Ele possuía habilidades físicas excepcionais que poderiam ter sido canalizadas para atividades legítimas, como esportes, trabalhos especializados ou até mesmo forças de segurança. No entanto, optou conscientemente por usar seus talentos para prejudicar outros e violar a lei. A responsabilidade pelos crimes cometidos por Fernando recai exclusivamente sobre ele. Suas vítimas, famílias que tiveram suas casas invadidas, sua privacidade violada e seus bens subtraídos, sofreram traumas que duraram muito além dos momentos dos crimes. Muitas dessas pessoas desenvolveram medos duradouros, tiveram que investir em sistemas de segurança e perderam a sensação de segurança em seus próprios lares. É importante reconhecer que, independentemente das dificuldades socioeconômicas que Fernando possa ter enfrentado, milhares de pessoas, nas mesmas condições, escolheram caminhos honestos. A pobreza não é uma desculpa para o crime, e tratar criminosos como vítimas das circunstâncias minimiza a dor real das verdadeiras vítimas. O caso de Fernando da Gata ilustra problemas estruturais do sistema de justiça brasileiro que persistem até hoje. A impunidade continua sendo um dos maiores desafios para a segurança pública no país, permitindo que criminosos ajam com a sensação de que não haverá consequências efetivas para seus atos. Atualmente, o Brasil enfrenta índices alarmantes de criminalidade, com muitos casos semelhantes ao de Fernando da Gata ocorrendo diariamente. Criminosos que cometem roubos, furtos e outros crimes patrimoniais frequentemente são liberados rapidamente pelo sistema judicial,
retornando às ruas para cometer novos delitos em questão de dias ou semanas. A sensação de impunidade estimula a criminalidade e desencoraja a população a denunciar crimes ou colaborar com as investigações. Quando criminosos percebem que as chances de serem punidos adequadamente são baixas, isso funciona como um incentivo perverso para continuarem suas atividades ilícitas. O sistema prisional brasileiro, embora tenha alguns programas de ressocialização, ainda falha em cumprir seu papel de punir adequadamente os criminosos e dissuadir outros de seguir o mesmo caminho. A superlotação, a falta de estrutura adequada e a gestão deficiente contribuem para que as prisões se tornem muitas vezes universidades do crime, ao invés de locais de reabilitação. Para combater efetivamente a impunidade no Brasil, é necessário implementar mudanças estruturais abrangentes no sistema de justiça criminal. Essas soluções devem focar na certeza da punição, na celeridade dos processos e na efetividade das penalidades aplicadas. O sistema legal brasileiro precisa de reformas profundas para garantir que criminosos enfrentem consequências reais e proporcionais aos seus crimes. O atual sistema de progressão de regime e benefícios diversos frequentemente permite que criminosos cumpram apenas uma fração mínima de suas penas. Criminosos que cometem múltiplos crimes patrimoniais, como Fernando da Gata, deveriam ser enquadrados em legislação mais rigorosa. A reincidência em crimes patrimoniais deveria resultar em penas progressivamente mais severas, desencorajando a carreira criminosa. A criação de tipos penais específicos para criminosos que utilizam habilidades especiais ou planejamento sofisticado poderia resultar em penas mais adequadas à gravidade e ao impacto social desses crimes. Fernando da Gata não era um criminoso comum. Ele utilizava habilidades excepcionais e planejamento detalhado, causando maior impacto e terror na população. Embora a punição seja fundamental, a prevenção continua sendo a melhor estratégia para reduzir a criminalidade. Investimentos em educação, oportunidades de trabalho e programas sociais podem reduzir o número de pessoas que escolhem o caminho do crime. Sistemas de monitoramento que identifiquem jovens em situação de risco, oferecendo alternativas construtivas antes que escolham o caminho criminoso, são investimentos de longo prazo que podem prevenir futuras carreiras criminosas. Fernando da Gata começou suas atividades criminosas ainda jovem. Intervenções precoces poderiam ter mudado sua trajetória. Um aspecto frequentemente negligenciado no sistema de justiça brasileiro é a reparação adequada às vítimas de crime. As famílias que sofreram com as ações de Fernando da Gata tiveram prejuízos materiais e emocionais que nunca foram adequadamente reparados. A criação de fundos específicos para a reparação de danos causados por crimes patrimoniais, financiados por multas e pelo trabalho dos próprios criminosos, garantiria que as vítimas recebessem alguma compensação pelos prejuízos sofridos. Essa medida também aumentaria o custo real do crime para os criminosos. Fernando da Gata, parte 3. Reflexões e soluções para o combate à impunidade. Capítulo 13. Lições de uma trajetória criminal. A história de Fernando da Gata, embora tenha ocorrido há mais de 4 décadas, oferece importantes reflexões sobre o sistema de justiça criminal brasileiro e os desafios que ainda enfrentamos no combate à impunidade. É fundamental analisar este caso, não para romantizar ou justificar as ações criminosas, mas para entender como evitar que outras pessoas façam as mesmas escolhas destrutivas. Fernando Soares Pereira teve oportunidades de escolher um caminho diferente. Ele possuía habilidades físicas excepcionais que poderiam ter sido canalizadas para atividades legítimas como esportes, trabalhos especializados ou até mesmo forças de segurança.
No entanto, optou conscientemente por usar seus talentos para prejudicar outros e violar a lei. A responsabilidade pelos crimes cometidos por Fernando recai exclusivamente sobre ele. Suas vítimas, famílias que tiveram suas casas invadidas, sua privacidade violada e seus bens subtraídos, sofreram traumas que duraram muito além dos momentos dos crimes. Muitas dessas pessoas desenvolveram medos duradouros, tiveram que investir em sistemas de segurança e perderam a sensação de segurança em seus próprios lares. É importante reconhecer que, independentemente das dificuldades socioeconômicas que Fernando possa ter enfrentado, milhares de pessoas nas mesmas condições escolheram caminhos honestos. A pobreza não é uma desculpa para o crime, e tratar criminosos como vítimas das circunstâncias minimiza a dor real das verdadeiras vítimas. Capítulo 14. O problema da impunidade no Brasil atual. O caso de Fernando da Gata ilustra problemas estruturais do sistema de justiça brasileiro que persistem até hoje. A impunidade continua sendo um dos maiores desafios para a segurança pública no país, permitindo que criminosos ajam com a sensação de que não haverá consequências efetivas para seus atos. Atualmente, o Brasil enfrenta índices alarmantes de criminalidade, com muitos casos semelhantes ao de Fernando da Gata ocorrendo diariamente. Criminosos que cometem roubos, furtos e outros crimes patrimoniais frequentemente são liberados rapidamente pelo sistema judicial, retornando às ruas para cometer novos delitos em questão de dias ou semanas. A sensação de impunidade estimula a criminalidade e desencoraja a população a denunciar crimes ou colaborar com as investigações. Quando criminosos percebem que as chances de serem punidos adequadamente são baixas, isso funciona como um incentivo perverso para continuar em suas atividades ilícitas. O sistema prisional brasileiro, embora tenha alguns programas de ressocialização, ainda falha em cumprir seu papel de punir adequadamente os criminosos e dissuadir outros de seguir o mesmo caminho. A superlotação, a falta de estrutura adequada e a gestão deficiente contribuem para que as prisões se tornem, muitas vezes, universidades do crime ao invés de locais de reabilitação. Capítulo 15. Soluções práticas para reduzir a impunidade. Para combater efetivamente a impunidade no Brasil, é necessário implementar mudanças estruturais abrangentes no sistema de justiça criminal. Essas soluções devem focar na certeza da punição, na celeridade dos processos e na efetividade das penalidades aplicadas. Modernização do sistema judiciário. O primeiro passo essencial é a modernização completa do sistema judiciário brasileiro. Isso inclui a digitalização de todos os processos, eliminando a burocracia excessiva que permite que criminosos escapem por tecnicalidades ou demoras processuais. Tribunais digitais, audiências por videoconferência e processos eletrônicos podem acelerar significativamente o julgamento de crimes. A criação de varas especializadas em diferentes tipos de crime, com juízes e promotores especialistas nas respectivas áreas, permitiria julgamentos mais rápidos e eficientes. Crimes patrimoniais, como os cometidos por Fernando da Gata, poderiam ser julgados em varas especializadas, com procedimentos padronizados que reduziriam o tempo entre a prisão e o julgamento. Fortalecimento das forças de segurança. As polícias brasileiras precisam de investimento massivo em tecnologia, treinamento e recursos humanos. Sistemas de monitoramento por câmeras, reconhecimento facial, análise de dados e inteligência artificial podem ajudar na identificação e captura de criminosos como Fernando da Gata, que utilizavam a agilidade e o conhecimento do terreno para escapar. A integração entre as diferentes forças policiais é fundamental.
Muitas vezes, criminosos como Fernando conseguem agir em diferentes estados justamente porque não há comunicação efetiva entre as polícias estaduais. Um sistema nacional integrado de informações criminais permitiria que a prisão de um criminoso em qualquer estado fosse imediatamente comunicada a todas as outras unidades da Federação. Capítulo 16. Reformas legislativas necessárias. O sistema legal brasileiro precisa de reformas profundas para garantir que criminosos enfrentem consequências reais e proporcionais aos seus crimes. O atual sistema de progressão de regime e benefícios diversos frequentemente permite que criminosos cumpram apenas uma fração mínima de suas penas. Endurecimento das penas para crime organizado criminosos que cometem múltiplos crimes patrimoniais, como Fernando da Gata, deveriam ser enquadrados em legislação mais rigorosa. A reincidência em crimes patrimoniais deveria resultar em penas progressivamente mais severas, desencorajando a carreira criminosa. A criação de tipos penais específicos para criminosos que utilizam habilidades especiais ou planejamento sofisticado poderia resultar em penas mais adequadas à gravidade e ao impacto social desses crimes. Fernando da Gata não era um criminoso comum. Ele utilizava habilidades excepcionais e planejamento detalhado, causando maior impacto e terror na população. Limitação de benefícios processuais. O atual sistema de benefícios processuais, embora importante para evitar injustiças, frequentemente é utilizado por criminosos e seus advogados para protelar indefinidamente o cumprimento das penas. Reformas que estabeleçam limites claros para recursos e que priorizem a celeridade processual são essenciais. A prisão preventiva deveria ser aplicada mais amplamente em casos de criminosos com histórico de múltiplos crimes, especialmente quando há risco de fuga ou de reiteração criminosa. Fernando da Gata conseguiu cometer mais de 20 crimes, justamente porque não foi detido preventivamente após os primeiros delitos. Capítulo 17. Investimento em prevenção e monitoramento. Embora a punição seja fundamental, a prevenção continua sendo a melhor estratégia para reduzir a criminalidade. Investimentos em educação, oportunidades de trabalho e programas sociais podem reduzir o número de pessoas que escolhem o caminho do crime. Programas de identificação precoce. Sistemas de monitoramento que identifiquem jovens em situação de risco, oferecendo alternativas construtivas antes que escolham o caminho criminoso, são investimentos de longo prazo que podem prevenir futuras carreiras criminosas. Fernando da Gata começou suas atividades criminosas ainda jovem. Intervenções precoces poderiam ter mudado sua trajetória. Fortalecimento da educação e oportunidades. Investimentos maciços em educação técnica e profissionalizante podem oferecer alternativas reais para jovens talentosos que, como Fernando, possuem habilidades que poderiam ser canalizadas construtivamente. Programas esportivos, cursos técnicos e oportunidades de trabalho para jovens podem prevenir que talentos sejam desperdiçados no crime. Tecnologia de monitoramento. O uso de tecnologia avançada para monitoramento de áreas de risco e identificação de padrões criminais pode permitir intervenções preventivas antes que crimes sejam cometidos. Sistemas de câmeras inteligentes, análise de comportamento e patrulhamento preditivo são ferramentas que podem tornar a ação policial mais efetiva. Capítulo 18. Responsabilização e reparação às vítimas. Um aspecto frequentemente negligenciado no sistema de justiça brasileiro é a reparação adequada às vítimas de crime. As famílias que sofreram com as ações de Fernando da Gata tiveram prejuízos materiais e emocionais que nunca foram adequadamente reparados.
Fundos de reparação às vítimas. A criação de fundos específicos para a reparação de danos causados por crimes patrimoniais, financiados por multas e pelo trabalho dos próprios criminosos, garantiria que as vítimas recebessem alguma compensação pelos prejuízos sofridos. Essa medida também aumentaria o custo real do crime para os criminosos. Trabalho forçado para reparação. Criminosos condenados por crimes patrimoniais deveriam ser obrigados a trabalhar para ressarcir suas vítimas. Esse trabalho, realizado sob supervisão durante o cumprimento da pena, garantiria que os criminosos contribuíssem ativamente para reparar os danos que causaram. Acompanhamento psicológico das vítimas. O Estado deveria garantir acompanhamento psicológico gratuito para vítimas de crimes, reconhecendo que os traumas causados vão além dos prejuízos materiais. Muitas vítimas de crimes patrimoniais desenvolvem transtornos de ansiedade, depressão e fobias que afetam sua qualidade de vida por anos. Capítulo 19. Conclusão. A necessidade de mudança. A história de Fernando da Gata serve como um lembrete de que a impunidade no Brasil tem custos reais e mensuráveis. Cada criminoso que age sem consequências adequadas encoraja outros a seguir o mesmo caminho, criando um ciclo vicioso que só pode ser quebrado através de reformas profundas e comprometimento real com a justiça. É fundamental que a sociedade brasileira compreenda que combater a impunidade não é apenas uma questão de segurança pública, mas de justiça social. Quando criminosos não são adequadamente punidos, as verdadeiras vítimas, pessoas honestas e trabalhadoras, são punidas duas vezes. Primeiro pelo crime em si, depois pela sensação de injustiça e desamparo. As soluções propostas neste capítulo não são utópicas ou impossíveis de implementar. Países ao redor do mundo já demonstraram que é possível construir sistemas de justiça eficientes, que punem adequadamente os criminosos enquanto protegem os direitos dos cidadãos honestos. O Brasil tem recursos, talento e capacidade para implementar essas mudanças. O que falta é vontade política e pressão social para que essas reformas sejam priorizadas. A memória de Fernando da Gata e de suas vítimas deveria servir como motivação para que nunca mais casos similares ocorram com a mesma facilidade e impunidade. Fernando da Gata fez suas escolhas conscientes e deve ser lembrado como responsável por seus crimes. Suas vítimas merecem justiça e a sociedade brasileira merece um sistema que proteja os cidadãos honestos e puna adequadamente aqueles que escolhem o caminho do crime. E por aqui ficamos com mais uma história que marcou o Nordeste. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal. Compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.